Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igma. Bom, hoje eu quero fazer uma continuação de um vídeo que eu subi faz um tempo sobre Palermo. Hoje eu quero ir no Rosedal. Então eu acabei de sair da minha casa, tô indo pra parada de ônibus. Não sei como é que vai estar lá agora, porque o Rosedal e alguns lugares ali perto ficam mais bonitos na época que tá mais florido, tipo primavera. Mas né, vamos ver o que a gente consegue gravar hoje. Quero te convidar para me acompanhar. E é isso, eu tô aqui por Las Heras, que é pertinho de onde eu vivo. E tô indo pra parada. Bom, segundo o Google Maps, tenho que pegar o ônibus 37. Ele tem várias linhas, mas a princípio todas elas me levam pra lá, então já recarreguei a minha sub e agora continuo gravando. Lembro que uma das primeiras coisas que eu observei em Buenos Aires quando eu cheguei é que os ônibus pareciam muito antigos. Mas é assim, muitos deles têm esse fileteado, né? Fileteado é o desenho, esse portenho, assim, um tipo de desenho, né? De arte que eles têm aqui. Depois eu vou ver se eu consigo algum exemplo pra... Bom pessoal, desci do ônibus depois de ter subido 2 vezes no ônibus da linha errada. Eles chamam de ramal, né? E aí não era. Então para vir pra cá tem que ser o 37, 3 e 4. Mas aproveitando, não estava no meu plano, mas passando aqui na Praça Alemanha, não sei se vai dar pra ver ou se vai estar espelhado, na Praça Alemanha. Nunca vim aqui nessa praça. Vamos dar uma passeadinha para ver o que a gente descobre antes da gente ir lá pro Rosedal. Bom, aqui atrás tá o Jardim Japonês, que é bem conhecido. Eu nunca fui lá, já são 10 anos de Buenos Aires, eu tô devendo essa visita. Mas eu não sei como é que funciona, nunca me informei para ver se tem que reservar com antecipação, alguma coisa. Mas olha, praça bem bonita, né? O pessoal tá aqui aproveitando o sábado. Como tem lugares bonitos aqui em Buenos Aires, nossa, uma tranquilidade. Eu tô super feliz porque ontem eu cheguei nos 100 inscritos no canal. Talvez você tenha visto o vídeo. E que nem eu tava falando, né? Pra muita gente pode ser uma bobagem, mas pra mim não é, porque eu acho que eu tinha muito medo, assim, de ninguém gostar, né? Mas eu acho que eu já tô entendendo que sempre tem alguém que vai gostar de alguma coisa, né? Não vai agradar, a gente não vai agradar todo mundo, mas sempre alguém vai gostar e vai desfrutar do conteúdo que a gente pode oferecer, né? Olha que legal. Vamos ver se eu consigo gravar ali mais pertinho. Bom, isso era uma fonte. Do jeito tá desativado. Proibido banhar-se. Alto voltaje. E aqui eu vou precisar de ajuda para entender, porque não sei se é latim. Argentisch Heimvolk. Não, o alemão. Mas aí tá. Olha que bonito. Bom, essa aqui deveria ser uma fonte muito bonita, porque olha só a quantidade de detalhes, né? Aqui um touro. A la nación argentina, la colectividad alemana centenario. Aí tem um número que eu não sei, né?
E aí tem o pessoal. Mas é isso, olha. Bandeira da Alemanha, da Argentina. E aqui na cidade a gente tem várias praças assim de lugares de outros países, né? No primeiro ou no segundo vídeo que eu fiz sobre a Recoleta, eu mostrei a Praça Brasil e a gente não tem nada lá na Praça do Brasil, né? Então tá aí, né, pessoal? Vamos fazer alguma coisa na nossa praça aqui em Buenos Aires. Aí não vou poder ajudar. Eu posso pedir um café em vários idiomas, mas em alemão... Fuente donada por la colectividad de residentes alemanes para el centenário. E aqui já está bastante desbotado, mas tá contando um pouco da história. Que legal, né? Eu ainda tô aprendendo, pessoal, a gravar e editar, então, por favor, tenham paciência comigo. Tô aprendendo a usar o estabilizador, sabe, toda... Nossa, a gente não tinha visto isso. Olha que legal. Os brasões. Serão famílias importantes. Vou ver se eu consigo confirmar na internet. Aqui tá o outro lado da fonte, ó. E aqui como umas... outros lugares, talvez. Olha que legal. Ah, sim, são lugares. Olha, pessoal, bem tranquila aqui a praça, né? Que linda. Bem cuidada, bem tranquila. Limpinha, pessoal. Aproveitando o dia. Olha a quantidade de cachorro, né? Então, tava lendo uma notícia, não sei quão real é, né? Mas dizia que aqui em Buenos Aires tem mais cachorros do que crianças. Ah, olha aqui. Olha aqui. Olha o que eu encontrei. Que isso? Ah, é como se fosse um tabuleiro. Ah, yeah. Parece que tem alguma coisa escrita aqui. A la ciudad de Buenos Aires, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, la República Federal de Alemania, en el bicentenario de la Revolución de Mayo. Olha que legal. Um tabuleiro de xadrez. Parece aqueles de filme. Ah, já sei que eu já fiz várias referências ao filme do Harry Potter, né? Mas legal. Legal. Ih, FBI? Vai me prender, cara? Vai me prender? Vamos seguir viagem então. Olha, gente, aqui. Bom, Palermo tem, que nem eu falei pra vocês, tem muitas subdivisões. Mas costumam ser partes bem mais caras pra viver, né? Eu nunca vivi em Palermo, mas tenho amigos que moram em Palermo. O custo de vida é um pouco mais alto. Bom, como eu disse na outra vez, lá sempre tem esses parquinhos, né, para as crianças. Espero que não apareça nenhuma senhora para me xingar dessa vez. Mas assim, de longe acho que não tem problema. Mas assim, sempre tem as praças e esses brinquedos. Olha que lindo. Que boa surpresa, eu não conhecia esse lugar. Super tranquilo. Um monumento lá. Os casais. E ali atrás, se vocês conseguem ver uma porta vermelha, por aqui
Ali é o jardim japonês. Vou ver se eu consigo entrar. Bueno, aí esse é o jardim japonês. Olha aí, pessoal. Ah, nunca tinha entrado aqui. Que lindo. Muitos detalhes, vá. Olha. Nossa, que lindo. Não conhecia mesmo. Depois de vários anos, estamos entrando. Paguei 1.500 pesos. Agora, né? Em agosto, desculpem, de 2024. A gente sabe que a questão do dinheiro aqui na Argentina é algo muito volátil, então se você for vir pra cá em outro momento, talvez já vai pagar outro preço. Ah, importante, eu paguei 1.500 porque eu sou residente, né? Já tenho o documento argentino, mas se você não é residente, atualmente tem que pagar 4.000 ou 4.500. Mas olha o lago. Legal. Isto está sendo improvisado porque eu não estava pensando em vir. Olhem os peixes. Uau, gigante. Gigante. Tem muito brasileiro, muito estrangeiro aqui. Olha o tamanho. Gente, muito grande esses peixes. Tomaram um biotônico. Lá embaixo da cachoeirinha ali, ó. Tem mais. Estão todos paradinhos ali. Nossa, muito lindo. Tem muito estrangeiro aqui. Não lembro como é que se chama isso em português. Depois de um tempo, quando a gente está morando fora, a gente vai se esquecendo as palavras, né? Mas em espanhol é gruxa. Uma gruxa branca e uma gruxa dourada. Gente, muito lindo. Posso estar enganado, mas eu li ali na entrada que o jardim foi inaugurado em... Nossa, olha uma quantidade. Vou tentar ver se eu consigo. Pra vocês verem a comparação do tamanho delas, do tamanho de uma pessoa. São gigantes. Gigantes. As aleias. Essa pontezinha é a que a gente costuma ver na publicidade do jardim. Olha, uma dourado. Bem legal. Aí você viria? Como que eu não vim aqui antes, pessoal? Como que eu não vim aqui antes? Bom, pessoal, tô vindo aqui pela primeira vez também, hein? Vocês estão vindo comigo. Novidade. Os outros lugares que eu passei eu já conhecia, mas aqui, já depois de tanto tempo, tinha esse passeio pendente. Que legal. Nossa. Olha, melhor do que eu esperava. Não sei se tem muita coisa pra fazer aqui, mas é um jardim muito bonito. Muitas azaleias. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. E muita gente, o pessoal do Brasil, de outros lugares. Eu vi algum pessoal da Alemanha também agora. Mas olhem,
Não pisar el césped. Césped é a grama. Olha, gente. Olha que bonitinha. Que bonitinha. Aqui tem os gatinhos, pessoal. Vendendo alguns souvenirs. Uau. Lindo demais. Lindo demais. Aqui, pessoal, tem uma árvore sobrevivente ao bombardeio da cidade de Hiroshima. Aqui também tem algumas... Ah, não sabia. Bom, meio que tava na cara, né? Mas eu não sabia que aqui era de origem japonesa. Na casa dos meus pais tinha. E logo lá atrás a gente consegue ver os edifícios de Palermo. Não se iludam porque o peso não tá valendo muito, não. e se a gente faz... Se a gente troca um pouquinho de dinheiro, já sai com uma massa assim gigante de notas. E não é que a gente tá com tanto dinheiro assim como a gente pensa. Vou tentar ir na pontezinha essa. Vocês aproveitem porque vai ser rápido. E muita gente aqui. Mas olha, tem que cuidar também pra não cair, né? Desculpa. Muito turista aqui. Essa é a pontezinha. Olha que legal. Bom, curiosidade então, pessoal. Baranda. Aqui na Argentina, pelo menos, baranda significa tipo como se fosse um corrimão, um lugar para se apoiar, ou um fedor, um cheiro ruim. O pessoal fala, uff, que varanda, e significa, ui, que fedor. Então aí, ó. Vou ver se eu consigo ir lá nessa casinha também. E eu vou seguir nossa viagem. E tem como se fossem umas bandeiras, né? Mas deve ter algum nome. Mas são carpas também. Eu achei que aqui era como se fosse um museu, alguma coisa, mas pelo que eu tô vendo é somente um restaurante. Tem muito turista, então a gente tem que dar uma olhadinha assim super rápida e já tem que seguir. Mas vale muito a pena. Tá visitando Buenos Aires. É legal. Eu acho que tem alguma coisa ali dentro, sim. Deixa eu dar uma olhada. No final das contas tinha. São como maquetes de templos. Aqui algumas. Mas a coisa mais legal é dessa parte aqui da casa, que eu achei que era só um restaurante, não é? Olha isso. As gruxas, que é o origami, né? Mas eu não sei o nome em português, mas a gente fala gruxa aqui. Quando a gente fala gruxa, imagina isso. Olha que lindo. Bom, vamos ver o que tem aqui em cima, mas parece ser como se fosse um museu, exposição.
gente, eu não tinha visto isso. Olha que legal. Olha, mãe, pra senhora que gosta de fazer. Tá aí, ó, várias ideias. E aí tem várias gruxas por todos os lados. Livros. Agora vou ver se eu consigo filmar lá fora. 7 razones para practicar origami. Y ahí están las 7 razones, Origami. Bueno. Aqui vamos no mirador. Pessoal, muito lindo. A cultura japonesa é uma cultura muito detalhista, né? Dá pra ver assim que eles prestam atenção assim nos mínimos detalhes, em fazer com que tudo seja agradável, que tudo seja bonito. E realmente foi bastante improvisado meu passeio aqui, mas olha que lindo. Recomendado. Bom, agora partiu. Próximo destino. Bom, pessoal, saí do jardim japonês. Quando a gente sai, tem como se fosse uma calçada, tá? Que dá a volta na quadra. Se a gente segue essa calçada, a gente vai parar num lugar chamado Bosques de Palermo. O Rosedal tá aí. Mas enquanto a gente tá vindo, a gente passa por outros lugares tipo isso. Aqui atrás tá o planetário. Não sei onde é que... Não sei se eu consigo mostrar eles, um segundo. Lá. Planetário. Eu nunca fui no planetário, talvez em algum momento eu consiga ir. Tá? E aqui detrás, aqui mais pra trás estão os bosques, o jardim japonês. E aqui são os bosques de Palermo. Conecta também por um lado Belgrano e Palermo. Então vamos lá, vamos ver o que a gente consegue entrar. Mas fiquei feliz que eu consegui entrar no jardim japonês, nunca tinha ido. Bom, Palermo é um lugar que tem muito estrangeiro. Passando por gente de todo lado aqui. E brasileiro, nossa, a dar com pau. Passei agora por um grupo de brasileiros e eles estavam indignados, falando assim: eles ainda roubaram todo o nosso ouro. Você sabe de quem eles estavam falando? Ai, gente, só quem é de um país, né, pra saber. Aí eu vou mostrar outro dos meus lugares favoritos. Tá aqui. Bom, pessoal, aqui são os famosos Lagos de Palermo. Hoje não tá um dia tão ensolarado, mas aqui costuma encher bastante. O pessoal vem se exercitar, andar de roller, de patins, passear, né? Aproveitar o dia. Mas foi um dos primeiros lugares que eu visitei quando eu cheguei aqui. Olha, muito lindo. Tranquilidade. Não é algo muito comum aqui em Buenos Aires, mas é muito tranquilo aqui. Muito bom para tomar um mate. Vontade de tomar um mate. Olha, aqui no meio tem como se fosse uma ilha. E ali ficam os ninhos, né, dos patos. Se eu não me engano tem 2 lagos, mas o Rosedal vai estar conectado aqui. Lá. Vamos lá. Bom, pessoal, definitivamente tem muito pouca gente aqui na rua. Tem pouca gente. Não sei o que está acontecendo, se tem algum outro evento na cidade, se é o clima, mas geralmente tem mais pessoas. Inclusive eu escutei uma família de argentinos que estava passando por mim e eles estavam comentando que estranho que não tem ninguém. Mas enfim, dá pra mostrar pra vocês. Então, tem essas bicicletinhas assim que o pessoal aluga. E tem vários dessas barraquinhas assim de comida, que a gente chama de comida callejera, comida da rua. Eles vendem o que eles chamam aqui de choripán,
Bom dia, olá. E são um pão, né? Com salsichão, alguma outra coisa assim. Então, ou com linguiça, ou enfim, churrasquinho. Se você quiser ter uma experiência argentina real, você vai ter que experimentar. Nem tudo é Dom Julio, porque eu sei que é muito mais turístico e é muito mais fancy, mas no dia a dia as pessoas comem mais coisas assim que em restaurantes mais caros. E, bom, como eu falei pra vocês, eu tô aqui pra mostrar a vida como ela é. Eu acho que eu já tô chegando no Rosedal. Espero que eu consiga entrar. Eu sei que às vezes eles têm algumas limitações, mas muito legal aqui. É um parque bem tranquilo assim pra passear e passar um dia, né? Mais tranquilo. Não me ataque. Pessoal nos barquinhos. Que nem eu falei. Geralmente tem muita, mas muita gente assim correndo, andando de roller. Olha o tamanho daquele cachorro. Esse é um lobo. Bom, isso aqui é um pouco atípico, tá? Só fiquem sabendo. E o Rosedal fica por ali. Lá tem uma pontezinha já branca entre as árvores. É por lá. Bom, pessoal, estamos chegando no passeio El Rosedal. Aqui está a informação de entrada. Bom, é importante, não dá pra banhar, não dá pra entrar no rio, tá? No laguinho. Mas tenho notícias que não são muito boas. Algo que eu já esperava, mas nós não temos muitas rosas. E por razões meio óbvias. Não estamos na época. Mas, bom, não dava pra entrar aqui no jardim. Vou ter que voltar em outro momento. Mas pra mostrar com as flores, né? Mas isso aqui tudo fica bem florido. Que bacana. Que bacana. Olha. Bom, pelo menos a gente vai poder ver as estruturas, né? E assim a gente vai ver centenas, milhares de rosas por todos os lados. Olhem. Perdão. Mas este é o Rosedal. Bom, não vou ficar muito tempo aqui. Vou mostrar um pouquinho assim pra vocês, porque não tem muito sentido, né? Ficar gravando se não tem flores aqui. Mas eu tenho outra ideia. Vou ver se eu consigo ir em outro lugar. Talvez possa mostrar algo mais legal pra vocês. Mas serve, né? Serve pra ver como é que é. Então a gente tá bem nos lagos de Palermo. Tem muito brasileiro aqui. E isso aqui são vários tipos de rosas diferentes, né? Aqui a gente tá em Charles Aznavour. Mira. A gente vai olhando assim de longe, quando tá florido, né? Vou ver se eu consigo ver, talvez mês que vem ou em outubro. Aí é rosas vermelhas. Aí lá, mais pra frente, rosas brancas, amarelas. Enfim, é bem legal, muito lindo.
Mas, né? A gente tem que exercitar aqui a imaginação e ver a beleza além do padrão. Tudo estava planificado aqui, ó, na minha cabeça. Vamos ver se eu consigo ir pro próximo lugar. Olha lá, pessoal, ó, patinho da cabeça amarela. Mas todo dia, hein? Tá aqui a polícia já me vigiando, ó. Se eu vou incomodar o patinho. Não é um pato, eu não sei o que é. Se alguém souber o que é, eu não sei. Uau. Bom, já que não deu pra gravar as flores do Rosedal, vamos ver se eu consigo gravar em outro lugar. Onde será? Tchan tchan. Vamos ver se eu consigo entrar. Nunca vim no planetário, então também vai ser a primeira vez. E vocês vão me acompanhar. Olhem só. Eles dão como uma aula, como se fosse uma aulinha para as crianças. Agora justo começou a chover. Mas para que eles se classifiquem ali. Olhem, da Palermo, uns edifícios bem conhecidos. Não sei o que é isso. Mas aí tá, planetário. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui então. Entrei. Não tinha lugar, mas eu consegui entrar e eles deixaram a gente passar. E ela já tava. Tinha uma mulher na porta que já tava dizendo pra eu poder voltar na semana que vem. E tinha que comprar ingresso online, mas justo uma pessoa, uma funcionária passou, escutou e fez eu e outra pessoa entrar. Vou ver se eu consigo gravar alguma coisa ali dentro. Empezaron con muchísimas pruebas, ¿sí? Con hitos muy importantes. De las dos potencias mundiales estuvieron siempre cabeza a cabeza, pero bueno, de alguna manera hubo uno que, como a veces los chicos te digo, hicieron lo primero cuando pisaron la luna, hacer a distintas empresas. Bueno, Armando trabajaba en una empresa en la cual la NASA le dijo, bueno, hace tal piecita para tal parte del módulo lunar. Bueno, perfecto. Desembarcaron, hacen la pieza, pero bueno, es una pequeña picardía, ¿no? Dijo, bueno, como la pieza va acá adentro, en esta partecita, Passeando. Não vou gravar tudo porque um pouco vai perder o sentido de fazer vocês virem aqui, né? Mas a gente tá aqui no primeiro piso, no primeiro andar. É legal. A gente tava vendo algumas curiosidades sobre a primeira pessoa que pisou na Lua, algumas coisas que eu não sabia sobre os foguetes. Então, legal. É modo mais científico, mas se você gosta, é uma boa opção. Alguns tipos de meteoritos. Meteorito metálico. Os lagos de Palermo. Podem ver que tá bem pertinho o planetário de lá. E aqui agora a gente vai ver, acho que vai entrar no observatório. Bom, agora a gente vai ver algo aqui no planetário. Vou ver se eu consigo gravar alguma coisa. Bom, pessoal, isso que vocês estão vendo é a parte da cúpula de cima do planetário, só que do lado de dentro. É como se fosse um cinema. Uma experiência incrível. Olha, super recomendo.
Tem cadeiras que dá para reclinar, a gente fica olhando para cima. Excelente experiência. Los invitamos a compartir el universo que la ciencia nos revela. Bom, pessoal, recém-saída ali de dentro do planetário. Tô com os olhos sensíveis. A gente acabou de ver uma apresentação bem legal, usando todo o teto, né? Essa cúpula como uma tela, então foi bem legal. Fez lembrar aquele estádio lá em, acho que é Las Vegas, se não me engano, que é tipo um domo, né? Algo parecido. Mas é isso. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de comentar comigo o que tu achou. Se tá vindo aqui pra Buenos Aires, se gostaria de ir pra que eu visite algum lugar específico aqui na cidade. Se tem alguma ideia de algum lugar que eu possa gravar. Esse canal é nosso. É pra você, pra gente explorar os lugares juntos. E é isso, espero que tenha gostado. Nos vemos na próxima. Um beijo, tchau!